Marido infiel expulsou sua esposa de casa por ela ser pobre, mas o que ele não sabia era que ela era dona de uma herança milionária. Leonardo ajeitava a gravata com movimentos precisos diante do espelho de seu closet luxuoso. O reflexo devolvia a imagem de um homem de 40 e poucos anos, com traços marcantes e um olhar frio, que parecia sempre avaliar o mundo ao seu redor com um ar de superioridade. Cada peça de roupa que usava, do terno bem cortado ao relógio de grife, refletia o sucesso que ele tanto prezava. Para ele, tudo estava sob controle, exceto por um detalhe que o incomodava cada vez mais: sua esposa. Sofia, ao contrário dele, não tinha status. Para Leonardo, ela era um lembrete constante de um passado que ele queria esquecer. Na cozinha, Sofia preparava o café da manhã em silêncio. Seus gestos eram suaves, quase automáticos, como quem já não espera muito da vida. Com seus cabelos castanhos presos em um coque simples e as roupas discretas, ela parecia desaparecer em meio ao ambiente sofisticado da casa. Quando colocou a xícara de café na mesa, sua mente vagava, tentando lembrar em que momento seu casamento havia se transformado nesse vazio silencioso. Leonardo, que costumava olhá-la com carinho, agora nem sequer notava sua presença. Sofia, isso vai demorar muito? Eu estou com pressa, reclamou Leonardo do outro lado da sala, com a voz carregada de impaciência. Sofia não reagiu de imediato. Ela sabia que qualquer resposta, por mais amena que fosse, seria recebida com irritação. Ele sempre a tratava com uma frieza calculada, como se ela estivesse constantemente atrapalhando sua vida. Mesmo assim, Sofia suspirou profundamente, pegou a xícara fumegante e a colocou diante dele. Aqui está, Leonardo, disse ela, com um tom calmo que mal escondia o cansaço. Ele não olhou para ela. Seu olhar estava fixo no relógio de pulso, uma peça caríssima que reluzia sob a luz suave da manhã. O silêncio entre eles era ensurdecedor, e Sofia sentiu o peso da solidão crescer ainda mais dentro de si. Durante anos, ela suportara os olhares distantes, as críticas veladas e a sensação constante de que, para Leonardo, ela jamais seria boa o suficiente. Enquanto Leonardo bebia seu café, sem agradecer, Sofia se virou em direção à pia, lavando as mãos com movimentos lentos. Ela olhou pela janela, observando a luz do sol que banhava o jardim perfeitamente cuidado. Ali, fora das paredes daquela casa imensa, parecia haver uma liberdade que ela há muito tempo não sentia. Não sei por que ainda me esforço tanto, murmurou para si mesma, suas palavras desaparecendo em meio ao som da água corrente. Na mente de Sofia, as memórias de quando o conheceram ainda eram vívidas. Havia uma época em que Leonardo era carinhoso, atencioso e a fazia sentir-se especial. Mas com o tempo, à medida que seu sucesso profissional crescia, algo dentro dele mudou. Ele se tornou mais arrogante, mais distante e passou a tratá-la como um fardo. Era como se para ele seu valor estivesse diretamente relacionado à sua origem humilde, algo que ele agora desprezava. Leonardo terminou o café, levantou-se apressado e pegou sua maleta, sem sequer olhar para Sofia. Ela, ainda de costas, ouviu os passos dele em direção à porta e a maneira como ele a fechou sem cerimônia. O som ecoou pela casa, deixando para trás o silêncio desconfortável que Sofia conhecia tão bem. No trabalho, a vida de Leonardo era completamente diferente. Ali, ele era visto como um líder, alguém que tinha o respeito de seus subordinados e a admiração de seus pares. Caminhando pelos corredores elegantes da empresa que ajudou a construir, ele se sentia no controle. Seus passos eram firmes e sua postura imponente transmitia uma confiança inabalável. "Bom dia, senhor Leonardo", disse Carlos, um dos assistentes ao passar por ele no corredor. "Bom dia", respondeu Leonardo com um aceno de cabeça, sem diminuir o passo. A rotina no escritório era feita de reuniões, negociações e decisões importantes. Para Leonardo, esse era o verdadeiro significado de sucesso: poder, influência, respeito. Nada em sua vida pessoal parecia importar mais. No entanto, à medida que seus negócios prosperavam, sua relação com Sofia desmoronava.
Ele não via mais sentido em manter aquele casamento. Aos poucos, começou a alimentar a ideia de que sua vida poderia ser muito mais grandiosa se estivesse ao lado de alguém que o elevasse socialmente, alguém como Carolina, uma mulher rica e influente que havia entrado em sua vida recentemente. Era em Carolina que ele pensava enquanto revisava alguns documentos em sua sala. O que ele e Sofia tinham agora parecia um fardo. Ele a via como um reflexo de tudo o que ele queria deixar para trás. Para Leonardo, ela era o símbolo de sua vida modesta, de tudo o que ele havia superado. Enquanto isso, Carolina era o futuro brilhante que ele desejava. Ela vinha de uma família rica, circulava entre pessoas poderosas e, acima de tudo, representava o estilo de vida que ele sonhava. Ao chegar em casa naquela noite, Leonardo encontrou Sofia sentada à mesa de jantar, lendo em silêncio. A cena era pacífica demais para ele, quase enfadonha. Tudo nela parecia irritá-lo. Sua simplicidade, sua tranquilidade, até mesmo o jeito como ela mantinha a casa arrumada, o incomodava. "Não sei como você consegue viver assim", disse ele, jogando o paletó sobre o sofá com desdém. Sofia ergueu os olhos do livro, surpresa pela provocação repentina, mas ao mesmo tempo não surpresa o suficiente para se deixar abalar. Nos últimos meses, ela se acostumara às farpas que Leonardo soltava a cada oportunidade. "O que você quer dizer com isso?", perguntou ela, fechando o livro com cuidado, sem levantar a voz. Leonardo a encarou com uma mistura de frustração e desprezo. "Quero dizer que essa vida que você insiste em levar não é para mim. Eu mereço mais, Sofia. Você não me entende, não me acompanha. Eu estou preso a você e isso está me sufocando." As palavras dele pairaram no ar como veneno. O que antes Sofia encarava como pequenos deslizes, agora parecia um abismo intransponível entre os dois. Ela sabia que ele não a amava mais, mas ouvi-lo dizer isso tão claramente, com tamanha crueldade, ainda era um golpe que ela não estava preparada para suportar. Ela fechou os olhos por um instante, tentando processar o que acabara de ouvir. O peso das palavras dele a fez sentir uma dor surda no peito, mas quando abriu os olhos novamente, algo dentro dela havia mudado. O medo e a tristeza estavam começando a dar lugar a outra coisa, algo que ela ainda não conseguia identificar claramente, mas que a tornaria mais forte do que ele jamais imaginou. "Talvez seja melhor assim, Leonardo", disse ela, com uma voz calma que o pegou de surpresa. Leonardo franziu o senho, incapaz de decifrar o que Sofia queria dizer com aquilo. Para ele, era óbvio que o casamento havia chegado ao fim. Ele já estava planejando sua vida sem ela, e a última coisa que esperava era uma resposta tranquila como aquela. "Talvez seja mesmo", respondeu ele, sem saber que, naquele momento, acabava de abrir as portas para um futuro que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio no jantar daquela noite parecia pesar mais que o próprio ar. Leonardo e Sofia mal trocavam palavras. Cada um parecia imerso em seus próprios pensamentos, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava lentamente. Depois da conversa fria e cortante de Leonardo, Sofia sabia que sua vida ao lado dele estava se aproximando do fim. Ele não precisou dizer mais nada para que ela compreendesse, mas o golpe final veio naquela mesma noite, quando Leonardo, sem rodeios, finalmente revelou suas intenções. "Quero que você saia de casa, Sofia. Não faz sentido continuarmos com isso", disse Leonardo, a voz tão indiferente quanto suas palavras. Sofia ergueu os olhos, os dedos ainda envolvendo a borda da xícara de chá que segurava. Ela esperava por aquilo, mas ouvir de forma tão direta e cruel ainda a atingiu como uma bala certeira. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar, e Sofia se questionou como havia chegado àquele ponto. Tudo o que ela havia investido, toda a sua paciência, seu amor, sua esperança, nada parecia ter valor algum para ele. "Você realmente quer que eu vá embora?", perguntou Sofia, a voz quase inaudível, como se precisasse confirmar a sentença. "Sim, Sofia, é o melhor para nós dois", respondeu Leonardo, com um tom que beirava a impaciência. "Não adianta fingir que isso ainda funciona.
Eu já tomei minha decisão. A expressão no rosto de Sofia permaneceu neutra, mas dentro de si, o turbilhão de emoções ameaçava transbordar. Ela se sentia traída, humilhada, como se todos os sacrifícios feitos ao longo dos anos fossem apagados com uma só frase. Mas não derramou uma lágrima. No fundo, ela sabia que já havia perdido Leonardo há muito tempo. Agora, ele apenas estava verbalizando o que ela já sentia. "E para onde você espera que eu vá?" perguntou ela, tentando manter a calma, apesar de sentir o estômago revirar com a ideia de ser expulsa de sua própria casa. "Não é problema meu, Sofia. Você sempre conseguiu se virar. Vá para onde quiser. Mas é melhor você ir logo", disse Leonardo, enquanto levantava-se da mesa e começava a andar em direção à sala, deixando a conversa para trás como um incômodo a ser esquecido. Sofia observou-o se afastar, sentindo o coração apertar no peito. Ele não se importava mais. Não havia volta. E naquele momento, ela percebeu que não adiantava lutar por algo que estava morto há muito tempo. Sofia sabia que, assim como sua presença na vida de Leonardo havia se tornado um incômodo, seu futuro ao lado dele seria uma existência sem propósito, uma sombra de quem ela já foi. Naquela noite, Sofia arrumou suas coisas em silêncio. Não havia muito o que levar. Algumas roupas, itens pessoais e o restante do que restara de seu amor por Leonardo, que agora parecia ser um peso inútil. Ela colocou tudo em uma pequena mala e, sem olhar para trás, deixou a casa que um dia chamou de lar. O vento frio da madrugada tocou seu rosto quando ela saiu pela porta da frente, e Sofia olhou ao redor, como se estivesse se reconectando com o mundo. Sentiu uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por tudo o que perdeu, alívio por finalmente estar livre de uma vida que só lhe trazia dor. Ela foi para a casa de seus avós, o único lugar que conhecia como verdadeiro refúgio. A propriedade simples, com suas paredes envelhecidas pelo tempo, representava mais que uma casa. Era um lugar onde ela sempre encontrou paz. Lá, os dias passavam mais lentamente, sem o glamour, sem a pressão de tentar ser algo que não era. Sofia sabia que ali encontraria o conforto que precisava. Ao chegar, foi recebida por Dona Helena, sua avó, uma mulher de olhos bondosos e pele enrugada pelos anos. Dona Helena sempre soube que Sofia estava lutando em seu casamento, mas nunca interferiu, acreditando que a neta tomaria a melhor decisão por conta própria. "O que houve, minha querida?" perguntou Dona Helena, vendo as malas na mão de Sofia e a expressão abatida no rosto da neta. "É uma longa história, vó, mas acho que finalmente acabou", respondeu Sofia, tentando sorrir, mas sem sucesso. Dona Helena a abraçou forte, como se soubesse, sem que Sofia precisasse dizer mais nada, que o coração dela estava em pedaços. O toque quente e afetuoso de sua avó trouxe uma onda de emoções que Sofia segurava há tempos. Ela se deixou chorar, em silêncio, contra o ombro da avó, enquanto tudo o que carregava desmoronava. "Vamos entrar, querida. Amanhã será um novo dia", disse Dona Helena, com um sorriso caloroso e acolhedor, levando Sofia para dentro da casa. Os dias que se seguiram foram de reflexão para Sofia. A dor da separação ainda era aguda, mas cada dia longe de Leonardo parecia ajudá-la a encontrar um pouco de si mesma que havia perdido ao longo dos anos. Sentada no balanço do jardim da casa dos avós, Sofia observava o movimento das folhas ao vento, tentando reorganizar seus pensamentos quando uma notícia inesperada chegou. "Sofia, querida, seu avô me disse algo importante", disse Dona Helena, aproximando-se dela com uma expressão séria. "O que houve, vó?" perguntou Sofia, curiosa, mas sem imaginar a dimensão do que estava prestes a ouvir. "Antes de seu avô falecer, ele fez algo para garantir que você nunca ficasse desamparada. Ele te deixou algo grande, Sofia." Sofia franziu a testa sem entender o que aquilo significava. Ela sempre soube que seus avós não eram ricos, viviam de forma modesta, e o que tinham parecia ser suficiente apenas para suas necessidades básicas. "Ele deixou uma herança para você, e não é pequena. O que ele fez vai mudar sua vida para sempre, minha querida", revelou Dona Helena com uma mistura de orgulho e pesar nos olhos.
Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A informação era esmagadora. Mal podia acreditar que aquele homem simples, que sempre a tratou com tanto amor e carinho, havia guardado algo tão valioso para ela. O impacto das palavras de Dona Helena ressoou na mente de Sofia, enquanto o tempo parecia desacelerar. Herança? Mudaria sua vida para sempre? Aquelas frases giravam em sua cabeça sem que ela pudesse processar completamente. O vento suave balançava as folhas das árvores ao redor, mas Sofia mal o sentia. Tudo o que ela conseguia fazer era olhar para sua avó, esperando por mais explicações, por respostas que não vinham de imediato. O que isso quer dizer, vó? Perguntou Sofia, com a voz entrecortada pela surpresa e pela incredulidade. Dona Helena, sempre calma e sábia, sentou-se ao lado de Sofia no velho balanço do jardim. Ela segurou a mão da neta com firmeza, como se precisasse ancorá-la antes de revelar o segredo que seu avô havia guardado com tanto cuidado. Seu avô sempre foi um homem reservado. Ele nunca gostou de ostentação ou de mostrar o que possuía. Mas o que você não sabia, minha querida, é que ele fez investimentos inteligentes ao longo dos anos, desde a juventude. Comprou terras, participou de negócios que, com o tempo, cresceram. E agora, tudo isso pertence a você, Sofia. Sofia arregalou os olhos, tentando absorver o que ouvia. Seu avô, um homem que sempre levou uma vida simples, havia acumulado uma fortuna ao longo dos anos. Como era possível que ela nunca soubesse de nada disso? Seu coração começou a acelerar, e ela tentou encontrar palavras para expressar a confusão e a incredulidade que sentia. Como isso? Como eu nunca soube de nada? Disse Sofia, sentindo a voz falhar. Dona Helena suspirou e olhou para o céu, como se buscasse forças nas lembranças de seu falecido marido. Seu avô não acreditava em extravagâncias, querida. Ele sempre acreditou que o dinheiro deveria ser uma segurança, uma forma de garantir que a família estivesse bem, não um motivo de orgulho ou de exibicionismo. E por isso, ele guardou esse segredo, até mesmo de você. Mas antes de partir, ele deixou tudo em ordem para que, no momento certo, você pudesse assumir o que é seu por direito. Sofia ficou em silêncio, os pensamentos girando em sua mente como um redemoinho. Ela nunca havia imaginado que algo assim pudesse acontecer. Passou tanto tempo sendo menosprezada por Leonardo que acreditava que ela era inferior por não ter status, que a ideia de ser dona de uma herança tão grande parecia um conto de fadas irreal. Mas agora, tudo estava diante dela, e ela precisaria decidir o que fazer com isso. Naquela noite, Sofia se deitou na cama da casa dos avós, o coração ainda acelerado pelas revelações do dia. O sono demorou a chegar, pois sua mente estava povoada de lembranças e planos que ela nunca havia ousado considerar antes. Pensou em Leonardo, no desprezo com que ele a tratara, nas palavras duras que ele dissera quando a expulsou de casa. Ele nunca soube que a mulher que ele desdenhava era, na verdade, muito mais poderosa do que ele jamais imaginaria. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou nos documentos que Dona Helena lhe entregou. Havia contratos, papéis de propriedades, contas bancárias em seu nome, tudo meticulosamente organizado. Cada página que ela lia, cada número que ela via, a fazia compreender a magnitude do que seu avô havia feito. Não era apenas uma fortuna, era uma verdadeira mudança de vida. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia começou a sentir algo novo: poder. Enquanto ela processava todas essas informações, uma sensação de determinação crescia dentro dela. Sofia sabia que não era mais a mulher frágil que Leonardo desprezou. Ela tinha recursos, tinha o legado de sua família e, acima de tudo, tinha a força que o próprio sofrimento havia lhe proporcionado. O futuro, que antes parecia sombrio e incerto, agora estava cheio de possibilidades. Em uma tarde ensolarada, Sofia decidiu que era hora de agir. Ela não podia mais se esconder atrás de suas dores passadas. Era o momento de tomar as rédeas de sua vida. Vestiu-se com simplicidade, mas com uma confiança renovada, e saiu para visitar o advogado de sua família, que administrava todos os negócios deixados por seu avô. Chegando ao elegante escritório no centro da cidade,
Ela foi recebida pela recepcionista, uma jovem educada que a conduziu até a sala de espera. A senhora Sofia foi esperada. Pode entrar. O senhor Martins está aguardando, disse a recepcionista com um sorriso profissional antes de abrir a porta de um grande escritório repleto de prateleiras de livros. Sofia entrou no local, onde o senhor Martins, um homem de cabelos grisalhos e semblante sereno, a recebeu com um cumprimento caloroso. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Sofia. Seu avô me falava muito sobre a senhora, disse ele, enquanto indicava uma cadeira confortável para que ela se sentasse. Eu não sabia que ele tinha deixado tanto para mim. É tudo muito inesperado, respondeu Sofia, ainda se acostumando com o que estava acontecendo. Seu avô era um homem discreto, mas extremamente sábio nos negócios. Ele deixou tudo preparado para que, quando chegasse o momento certo, a senhora pudesse tomar as decisões que achar melhor. E pelo que vejo, a senhora está mais do que preparada para isso. Sofia sorriu, um sorriso tímido, mas carregado de uma confiança nascente. Naquela conversa, ela recebeu orientações sobre como gerir os negócios e investimentos. Estava claro para todos ali que Sofia era agora uma mulher com poder nas mãos. Ao sair do escritório naquele dia, Sofia parou por um momento na calçada. O sol brilhava forte e ela sentiu uma brisa suave passar por seu rosto. Aquela nova Sofia, a mulher que havia sido ignorada e desprezada, agora tinha o mundo diante de si. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha o controle total de seu próprio destino. O futuro era incerto, mas desta vez ela o encararia de cabeça erguida, sabendo que ninguém mais a subestimaria. O tempo passou, e Sofia não era mais a mesma mulher que havia deixado a casa de Leonardo com uma mala e o coração em pedaços. Agora, ela comandava seus próprios negócios com uma força e uma determinação que ninguém, nem mesmo ela, imaginava possuir. A herança que seu avô lhe deixara não era apenas uma questão financeira, era uma libertação. Cada decisão que tomava, cada contrato que assinava, a transformava em uma empresária respeitada e admirada. A trajetória que seguiu nos meses subsequentes era uma combinação de trabalho duro, inteligência e, acima de tudo, resiliência. Em pouco tempo, Sofia expandiu os negócios de sua família, investindo em empresas emergentes e inovadoras. Ela tinha um instinto afiado para perceber oportunidades, algo que herdou de seu avô, mesmo sem saber. As reuniões de negócios, que no início a intimidavam, agora eram seu palco. Seu nome se tornava conhecido nos círculos de elite da cidade, e a mulher antes silenciosa e invisível se erguia com uma presença magnética. Certa manhã, Sofia estava sentada em seu luxuoso escritório, uma sala ampla com janelas de vidro que ofereciam uma vista espetacular da cidade. A mesa de mármore branco contrastava com o brilho dos arranha-céus ao fundo. Ela revisava uma série de contratos com atenção quando a porta se abriu e uma de suas assistentes entrou interrompendo-a suavemente. Senhora Sofia, o senhor Carvalho está na linha. Ele gostaria de marcar uma reunião para discutir aquela proposta de expansão, disse a assistente, uma jovem chamada Elisa, sempre solícita e eficiente. Diga a ele que confirmo para amanhã às 10 horas e, por favor, prepare os documentos para a reunião com a equipe jurídica esta tarde, respondeu Sofia, com a mesma segurança que já era sua marca registrada. Elisa assentiu e saiu da sala. Sofia recostou-se na cadeira, pegando o telefone para fazer algumas ligações importantes. Seus negócios prosperavam, e a cada passo que dava, mais próxima ficava de consolidar um império que nem mesmo Leonardo poderia sonhar alcançar. A ironia de tudo aquilo era que, enquanto ela ascendia, Leonardo afundava em uma espiral de fracasso e desespero. O destino havia dado uma volta completa na vida de Leonardo. Seus negócios, antes florescentes, haviam sucumbido a dívidas e más decisões. A arrogância e a confiança desmedida o cegaram, e ele não soube como lidar com as quedas que se sucederam. Seu relacionamento com Carolina, a mulher rica com quem ele acreditava que teria uma vida de luxo, desmoronou junto com sua fortuna.
Carolina o deixou assim que percebeu que o dinheiro e o prestígio já não estavam mais ao lado de Leonardo. Agora, Leonardo vivia em um apartamento pequeno e mal iluminado, um contraste gritante com a mansão em que costumava morar. Cada dia parecia mais difícil que o anterior, e as portas que antes se abriam para ele com facilidade agora estavam fechadas. Desesperado por qualquer oportunidade, ele começou a procurar empregos em empresas, nas quais ele jamais teria considerado trabalhar. E foi assim que o caminho dele e o de Sofia se cruzaram novamente, sem que ele sequer soubesse. Uma tarde, Leonardo, cansado e sem perspectivas, recebeu uma proposta para uma vaga em uma grande empresa que estava expandindo rapidamente. A oferta parecia promissora e ele, sem alternativas, aceitou imediatamente. Ele não sabia quem comandava aquela companhia. Tudo o que sabia era que era sua única chance de recomeçar. Na manhã de seu primeiro dia, Leonardo estava ansioso. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas sabia que aquela era uma das maiores empresas da cidade. A única coisa que importava para ele naquele momento era impressionar e garantir seu lugar. Vestido com o único terno decente que ainda possuía, ele entrou no edifício imponente, um verdadeiro monumento ao sucesso. As portas de vidro o refletiram, mostrando um homem que parecia confiante, mas que por dentro estava afundado em inseguranças. Ao chegar à recepção, Leonardo foi recebido por uma funcionária atenciosa. "Bom dia, senhor Leonardo. Seja bem-vindo à nossa equipe. A senhora Sofia o receberá em breve para uma apresentação da empresa", disse a recepcionista com um sorriso profissional. Leonardo franziu o senho por um breve instante ao ouvir o nome Sofia, mas não deu muita importância. Quantas Sofias poderiam haver no mundo dos negócios? Ele seguiu até a sala de reuniões indicada, imaginando que seu novo chefe seria alguém que ele precisaria agradar. Afinal, ele estava disposto a tudo para subir novamente. Quando as portas da sala se abriram, Leonardo ficou de pé, esperando encontrar seu superior. Mas o que ele viu foi uma mulher entrando com passos firmes, o olhar focado e um porte de alguém que havia alcançado o topo. Sofia. Por um momento, ele não a reconheceu. A mulher à sua frente não parecia nem de longe aquela que ele havia menosprezado no passado. Ela estava diferente, com um ar de autoridade e autossuficiência que ele jamais havia notado nela. Vestia-se com uma elegância discreta, e seus olhos, antes tão calmos e silenciosos, agora tinham um brilho que ele não conseguia decifrar. "Senhor Leonardo, seja bem-vindo à nossa empresa", disse Sofia, com um sorriso que não revelava nenhuma emoção. Leonardo ficou paralisado por alguns segundos. Aquela voz, aquele nome. De repente, tudo caiu sobre ele como uma avalanche. Sofia, sua ex-esposa. A mulher que ele havia desprezado e expulsado de casa estava agora à sua frente como sua chefe, e ele não sabia como reagir. "Sofia?", balbuciou ele, incrédulo. "Sim, Leonardo, sou eu. E parece que agora estamos trabalhando juntos novamente", disse ela, com um leve toque de ironia na voz, enquanto se sentava à cabeceira da mesa. Leonardo tentou disfarçar o choque, mas seu corpo inteiro parecia ter congelado. Ele se sentou lentamente, ainda sem saber como processar aquela reviravolta. Tentou manter a compostura, mas tudo ao redor dele girava de forma surreal. O que era para ser um novo começo agora, parecia um jogo que ele mal sabia como jogar. Sofia, por sua vez, olhou para Leonardo com a mesma serenidade que carregava desde o dia em que deixou sua antiga vida para trás. Ela sabia que aquele momento chegaria, e agora, vendo o homem que a havia desprezado sentado à sua frente, perdido e fragilizado, Sofia se sentiu no controle como nunca antes. Leonardo ainda tentava absorver a cena diante de seus olhos. Sofia, a mulher que ele desprezou, agora estava no topo de uma empresa gigantesca, enquanto ele lutava para se reerguer do fundo do poço. A mente de Leonardo corria a 1000 por hora, mas ele tentou com todas as forças disfarçar seu desconforto. O sorriso controlado de Sofia o deixava ainda mais inquieto. Quem era aquela mulher? Ela parecia tão diferente de quem ele lembrava, tão inatingível.
Você deve estar surpreso, Leonardo, disse Sofia. Sua voz era suave, mas carregava um tom sutil de autoridade. Para ser honesto, sim, estou, respondeu ele, com um sorriso forçado, tentando controlar o tremor em suas mãos. Não esperava encontrar você aqui. Sofia se ajeitou em sua cadeira de couro macio, sem perder o olhar firme sobre ele. Era impossível para Leonardo não notar a segurança com a qual ela conduzia tudo ao seu redor. O controle da situação estava em suas mãos, e ele sabia disso. Mas algo dentro dele, talvez o orgulho ferido, o impedia de demonstrar qualquer vulnerabilidade. A vida é cheia de surpresas, não é? Continuou Sofia, sem deixar que o silêncio entre eles se prolongasse. Nunca sabemos o que o futuro nos reserva. Leonardo respirou fundo, tentando formular uma resposta que soasse convincente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e Elisa, a assistente de Sofia, entrou na sala com uma pilha de documentos. Senhora Sofia, aqui estão os relatórios que solicitou para a análise dos novos projetos e também a agenda de reuniões para a próxima semana, disse Elisa com um tom profissional. Obrigada, Elisa. Pode deixar os documentos aqui, respondeu Sofia sem desviar os olhos de Leonardo. Elisa colocou os papéis sobre a mesa e, por um breve momento, olhou curiosamente para Leonardo, como se tentasse entender o que estava acontecendo entre ele e sua chefe. Mas, sem fazer perguntas, saiu da sala com a mesma discrição com que havia entrado. O ambiente ficou tenso novamente. Leonardo sabia que estava diante de uma situação completamente fora de seu controle. O peso das decisões erradas do passado parecia apertar seu peito, e ele começou a se sentir pequeno na presença de Sofia. Ela havia se tornado tudo o que ele havia desprezado: poderosa, confiante e bem-sucedida. Bom, Leonardo, vamos falar sobre o seu trabalho aqui, disse Sofia, pegando um dos documentos e o analisando brevemente. Você foi indicado para o cargo de gerente de operações, certo? Leonardo assentiu, ainda tentando se recompor. Ele sabia que estava em uma posição delicada, e qualquer deslize poderia custar a única oportunidade que lhe restava. Ele precisava daquele emprego, mas agora, mais do que nunca, sentia que estava caminhando em terreno minado. Isso mesmo, Sofia. Sei que o cargo é desafiador, mas acredito que tenho a experiência necessária para contribuir com a empresa, respondeu ele, tentando soar confiante, embora sentisse o suor começando a escorrer pela nuca. Sofia fez uma pausa, cruzando os braços sobre a mesa, e olhou profundamente nos olhos de Leonardo. O silêncio era quase insuportável. Ele sabia que ela estava jogando um jogo sutil, um jogo de poder, e ele, pela primeira vez, não tinha as cartas na mão. Veremos, Leonardo. Aqui a expectativa é alta, e espero que você esteja preparado para lidar com isso, disse ela, com um sorriso enigmático, antes de fechar o relatório e se levantar. Temos uma reunião com o restante da equipe em breve. Quero que você esteja presente. Claro, Sofia, estarei lá, respondeu Leonardo, aliviado por encerrar aquela conversa que parecia um constante teste de paciência e controle. Sofia caminhou até a porta, parando por um momento antes de sair da sala. Ah, Leonardo, mais uma coisa, disse ela, virando-se ligeiramente. Bem-vindo de volta ao mundo dos negócios. Estou ansiosa para ver o que você pode fazer. Leonardo apenas assentiu, sem palavras. Assim que Sofia saiu da sala, ele desmoronou na cadeira. Seu corpo parecia ter sido drenado de toda a energia. A tensão daquele reencontro inesperado o havia deixado exausto, e ele sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite, Leonardo mal dormiu. Seus pensamentos giravam ao redor de Sofia, sua ascensão e o peso de tudo o que ele havia perdido. A imagem dela comandando a sala de reuniões com um olhar seguro e inabalável o assombrava. Como ele havia sido cego, como não havia visto o potencial que ela carregava. Cada pequena lembrança do passado parecia uma ferida aberta agora. Quando amanheceu, Leonardo se preparou para o segundo dia no novo emprego, com uma sensação mista de ansiedade e determinação. Ele sabia que precisaria provar seu valor, e dessa vez não poderia falhar. Na cabeça dele, aquela era sua chance de redenção, e de certa forma,
sentia que ainda havia algo entre ele e Sofia. Talvez no fundo ela ainda nutrisse algum sentimento por ele. Afinal, por que ela o promoveria ou daria a ele uma chance se não fosse por isso? Ao chegar ao trabalho, Leonardo encontrou Sofia em uma reunião com vários executivos da empresa. Ela estava no centro das atenções, comandando a conversa com maestria. As decisões eram rápidas e sua opinião era a mais respeitada da sala. Leonardo observou em silêncio, tentando absorver cada detalhe. Ele precisava entender como ela se tornara aquela mulher poderosa e, mais importante, como ele poderia se aproximar dela novamente. Após a reunião, Sofia passou por Leonardo no corredor e fez um sinal para que ele a acompanhasse até sua sala. Enquanto caminhavam, Leonardo sentia o olhar dela, que, embora sereno, o deixava inquieto. "Então, Leonardo, como está se ajustando ao trabalho?" perguntou Sofia casualmente enquanto entravam na sala. "Está indo bem, estou começando a me familiarizar com os processos", respondeu ele, tentando parecer confiante. "Ótimo, espero que continue assim", disse ela, com um sorriso que parecia esconder algo mais. Leonardo sabia que estava em uma posição delicada, mas havia algo dentro dele que o fazia acreditar que Sofia ainda se importava. Talvez fosse a maneira como ela o olhava, ou a forma como o tratava com um misto de severidade e interesse. Ele sentia que, de alguma forma, poderia reconquistá-la. Tudo o que precisava era de uma oportunidade. Os dias passaram e, a cada novo encontro com Sofia, Leonardo sentia que algo começava a mudar entre eles. Ao menos, era o que ele acreditava. Sua confiança crescia lentamente, à medida que Sofia continuava a delegar-lhe responsabilidades importantes. Ela parecia testar seus limites, desafiando-o a tomar decisões complexas e a enfrentar situações difíceis. E, para surpresa dele, Sofia o promoveu para um cargo ainda mais alto na empresa, algo que ele jamais esperava. Leonardo começou a interpretar essa promoção como um sinal de que Sofia, talvez, ainda nutrisse algum sentimento por ele. Afinal, por que ela o elevaria dentro da empresa, confiando a ele uma posição de tamanha responsabilidade, se não houvesse algo mais por trás? Ele começou a ver cada sorriso discreto dela, cada olhar prolongado, como uma pista de que ela o estava testando, esperando por um gesto de reconciliação. A mente de Leonardo começou a traçar planos. Ele estava certo de que, se conseguisse mostrar a Sofia que ele havia mudado, que ele era um homem diferente, ela o perdoaria e talvez eles pudessem recomeçar. O desejo de voltar a ser alguém importante na vida dela o consumia, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que isso acontecesse. Em um impulso desesperado, Leonardo planejou uma grande surpresa. Ele sabia que Sofia sempre gostou de gestos grandiosos, mesmo que simples, e achava que isso poderia tocar o coração dela novamente. Decidiu recriar um dos momentos mais memoráveis que tiveram enquanto casados. Um jantar à luz de velas, ao ar livre, em um jardim cercado por flores. A cena, cuidadosamente planejada, traria à tona memórias do passado, quando o relacionamento deles ainda estava repleto de esperança. Certa noite, ele mandou uma mensagem para Sofia, pedindo que ela fosse até o restaurante de um hotel luxuoso, sem dar muitos detalhes. Sofia respondeu de forma breve, aceitando o convite, sem demonstrar qualquer emoção. Ele interpretou isso como um sinal de que ela estava curiosa e, talvez, secretamente, esperando por uma reconciliação. Na noite marcada, Leonardo estava ansioso, quase nervoso, esperando no local que preparara com tanto cuidado. O jardim estava iluminado por velas, e as flores que cercavam o espaço exalavam um perfume suave, criando uma atmosfera de romance. Ele usava seu melhor terno, e enquanto ajeitava a mesa, revisava mentalmente o que iria dizer quando Sofia chegasse. Finalmente, ele ouviu o som de passos suaves sobre o cascalho e, ao se virar, viu Sofia chegando. Ela estava impecável, como sempre, vestindo um elegante vestido preto que a fazia parecer ainda mais poderosa. Havia uma expressão indecifrável no rosto dela, algo entre curiosidade e cautela. Leonardo sorriu nervosamente, tentando esconder a expectativa que fervilhava dentro dele. "Sofia", começou Leonardo,
abrindo os braços em um gesto de boas-vindas. Espero que você goste disso. Quis recriar uma noite especial, uma que nos lembra de tempos mais simples, mais felizes. Sofia parou diante dele, os olhos percorrendo o cenário cuidadosamente montado. Ela não demonstrou surpresa ou emoção, o que começou a deixar Leonardo inquieto. Ele esperava uma reação diferente, algo que indicasse que seu esforço havia tocado seu coração. Então é isso? Disse Sofia calmamente, cruzando os braços. Sim, eu pensei que seria bom revivermos um momento especial, respondeu Leonardo, um pouco desconcertado pela resposta dela. Sofia deu um passo à frente, aproximando-se da mesa. Ela olhou para as flores, as velas, e depois diretamente nos olhos de Leonardo, com um olhar firme que o fez sentir como se estivesse sendo avaliado. É uma bela tentativa, Leonardo. Mas você realmente acha que isso... Ela fez um gesto abrangente com a mão, indicando todo o cenário. Pode mudar o que aconteceu entre nós? Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não esperava essa frieza. Tentou manter a compostura. Eu sei que cometi muitos erros, Sofia, e me arrependo de todos eles. Mas eu mudei. E acho que nós podemos tentar de novo. Eu só quero uma segunda chance, disse ele, a voz vacilando, enquanto estendia a mão para ela. Sofia olhou para a mão estendida de Leonardo e depois para seu rosto, com uma expressão que misturava pena e desapontamento. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, e Leonardo sentiu o peso da rejeição antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Você não entende, não é? Sofia finalmente quebrou o silêncio, sua voz firme, mas não sem um toque de tristeza. Isso não se trata de você ou de suas mudanças. Eu já passei dessa fase, Leonardo. Você acha que uma promoção, um jantar, uma lembrança de um tempo que nem foi tão bom assim, podem me fazer esquecer o que você fez? Leonardo piscou confuso, tentando compreender o que estava acontecendo. Ele pensou que ela havia esquecido, que o tempo poderia ter apagado as cicatrizes que ele deixou. Mas a verdade, ele percebeu naquele momento, era muito mais cruel. Antes que ele pudesse responder, Sofia virou-se ligeiramente para o lado e, naquele instante, duas figuras surgiram de trás dela. Um homem alto e elegante, com um sorriso caloroso, e duas crianças correndo animadamente, pararam ao lado de Sofia. Leonardo ficou imóvel, o choque evidente em seu rosto. Ele não conseguia acreditar no que via. Deixe-me apresentar, Leonardo, disse Sofia, com uma serenidade que o desarmou completamente. Este é Rafael, meu marido, e estes são nossos filhos. O mundo de Leonardo pareceu desmoronar naquele instante. Ele ficou parado, sem palavras, enquanto olhava para Sofia ao lado de sua nova família. A imagem da felicidade que ela havia construído sem ele era dolorosa demais para suportar. Tudo o que ele havia idealizado, tudo o que esperava ao recriar aquela cena, desmoronou diante de seus olhos. Sofia, ele balbuciou, a voz falhando completamente. Sofia, no entanto, não deixou que ele terminasse. Ela sabia que o que ele estava prestes a dizer não mudaria nada. A verdade era que ela havia seguido em frente, e ele não fazia mais parte de sua vida. Aquela noite era a prova final de que ela havia vencido, de que sua vida era infinitamente melhor sem ele. Eu promovi você, Leonardo, porque queria provar para mim mesma que eu podia ser maior do que tudo isso. Maior do que o que você fez. Maior do que nós fomos. E consegui, disse ela, sem qualquer rancor, mas com uma firmeza que Leonardo não poderia contestar. Leonardo ficou em silêncio, o peso de suas escolhas esmagando-o. E naquele momento, ele soube que não havia mais volta. O silêncio após a revelação de Sofia parecia gritar nos ouvidos de Leonardo. Ele mal conseguia respirar, como se o peso do que acabara de presenciar o esmagasse por dentro. Sua mente se recusava a aceitar a realidade. A mulher que ele havia desprezado, humilhado e subestimado, agora estava à sua frente, não apenas bem-sucedida, mas cercada por uma família que exalava felicidade. E ele, ali parado, parecia uma sombra do homem que um dia foi. Leonardo tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Sua garganta parecia se fechar,
e as palavras ficaram presas em sua mente. Sofia observou a cena com um olhar sereno, quase frio. Era como se aquele momento fosse apenas mais uma formalidade, algo que ela já havia imaginado tantas vezes em sua mente. A ironia da situação não estava perdida para ela. O homem que um dia a enxergou como fraca e dispensável, agora estava desmoronando diante da mulher que ele havia deixado para trás. Leonardo, não há mais o que dizer, interrompeu Sofia, sua voz firme, mas sem qualquer sinal de crueldade. O que tivemos ficou no passado. O que você está vendo agora é a vida que eu construí sem você. E é uma vida que você nunca fez parte. Cada palavra parecia uma faca cravada no peito de Leonardo. Ele olhou para Rafael, o homem que agora ocupava o lugar que ele um dia havia considerado seu por direito. Rafael era gentil, confiante e parecia ter uma presença serena, algo que o próprio Leonardo nunca tivera. As crianças, tão cheias de vida, corriam ao redor de Sofia, fazendo Leonardo sentir uma pontada de arrependimento ainda mais profunda. Aquele poderia ter sido o futuro deles. Se ele não tivesse sido tão cego, tão egoísta, eu não sabia. Foi tudo o que ele conseguiu dizer em um murmúrio fraco. Sofia respirou fundo, cruzando os braços enquanto olhava para ele. Ela sabia que aquele momento seria difícil para Leonardo, mas não havia espaço para compaixão agora. Ele precisava entender que o que estava vendo era a consequência de suas próprias escolhas. E, acima de tudo, ela queria que ele soubesse que sua promoção não havia sido um sinal de reconciliação, como ele provavelmente havia interpretado. Eu te promovi, Leonardo, porque queria provar para mim mesma que você não tem mais nenhum poder sobre mim, que eu sou maior do que os erros que cometi ao ficar ao seu lado por tanto tempo, disse ela com uma calma devastadora. Esta foi a minha forma de encerrar qualquer ligação que eu ainda pudesse ter com o passado. E acredite, não foi por você. Foi por mim. Leonardo ficou em silêncio, os olhos vidrados, encarando Sofia como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquilo não fazia sentido. Na cabeça dele, a promoção, as tarefas, o novo cargo, tudo apontava para uma segunda chance, uma oportunidade de redimir-se. Mas agora, tudo aquilo se revelava como uma ilusão cruel, criada para que ele entendesse, da maneira mais dolorosa possível, que não havia mais espaço para ele na vida dela. Rafael, percebendo o desconforto de Leonardo, colocou uma mão suave no ombro de Sofia e falou com uma voz tranquila, mas firme. Acho que já está claro, Leonardo. Sofia seguiu em frente. E você precisa fazer o mesmo. Todos cometemos erros, mas agora cabe a você decidir o que vai fazer com o seu futuro. Leonardo olhou para Rafael, sentindo um misto de vergonha e ressentimento. Aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Ser confrontado com a realidade por um homem que parecia ter tudo o que ele perdeu, e mais, era insuportável. Ele engoliu em seco, sabendo que não havia mais nada a fazer ali, exceto aceitar sua derrota. Leonardo começou novamente, mas foi interrompido por Sofia, que com um gesto suave pediu que ele parasse. Não há mais espaço para desculpas, Leonardo. O passado ficou para trás. Agora, tudo o que podemos fazer é seguir em frente. E eu segui. As palavras de Sofia eram definitivas, uma sentença que ele não poderia apelar. Por um momento, o silêncio voltou a dominar o ambiente, enquanto Leonardo se debatia internamente, lutando para encontrar algo que pudesse dizer, algo que pudesse reverter aquela situação. Mas a verdade era implacável. Ele havia perdido Sofia para sempre. Antes que ele pudesse sair de cena, Sofia deu um último golpe, desta vez com um toque inesperado de generosidade. Eu te promovi porque sei que você precisa de uma chance para recomeçar, não por nós, mas por você. Quero te oferecer uma saída digna daqui, ela disse, sua voz suave, mas com uma firmeza inegável. Um acordo generoso para que você possa se demitir, pegar o que te ofereço e começar sua vida em outro lugar. Longe de mim, longe daqui. Leonardo arregalou os olhos, surpreso com a proposta. Era um gesto grandioso, mas carregado de uma ironia amarga.
Sofia estava disposta a lhe dar uma nova chance, financeiramente, mas não emocionalmente. Ela lhe oferecia uma maneira de escapar com dignidade, mas ao mesmo tempo reforçava que ele nunca mais faria parte do que ele realmente queria: a vida dela. "Você está me oferecendo dinheiro?" perguntou Leonardo, incrédulo. "Estou te oferecendo uma saída, Leonardo. Não há mais nada para você aqui." O olhar dela era implacável, mas havia uma ponta de compaixão, de alguém que, apesar de tudo, ainda tinha a decência de não querer vê-lo completamente destruído. Leonardo ficou paralisado por alguns instantes. O que Sofia lhe oferecia era, de fato, um montante generoso, algo que ele poderia usar para recomeçar em outro lugar, reconstruir sua vida do zero. Mas a verdade cruel era que, por mais que o dinheiro ajudasse, ele sabia que jamais teria de volta o que realmente havia perdido. O que ele deixou escapar ao longo dos anos era muito mais do que status ou fortuna. Ele havia perdido a única coisa que poderia ter sido verdadeira em sua vida. E agora, Sofia estava lhe dando a oportunidade de aceitar essa realidade e seguir em frente, sem ela. Com um último olhar para Sofia e sua nova família, Leonardo assentiu lentamente. O peso da derrota era esmagador, mas ele sabia que não havia mais nada a ser feito ali. Ele aceitou o acordo silenciosamente, ciente de que aquela seria sua única chance de sair com alguma dignidade intacta. Enquanto se virava para sair, ele lançou um último olhar para Sofia, esperando talvez por alguma hesitação, algum sinal de que ela ainda se importava. Mas tudo o que viu foi uma mulher que finalmente havia encontrado sua paz, e que não precisava mais dele para isso. E assim, Leonardo saiu com a certeza de que, apesar da oferta generosa, estava começando do zero novamente. Desta vez, sem ilusões. Leonardo caminhou em silêncio pelas ruas iluminadas da cidade, o peso da noite anterior ainda pesando em seus ombros. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior. A proposta de Sofia continuava a ecoar em sua mente. Uma saída generosa, um recomeço em outro lugar, longe da vida que ele destruiu. Ele sabia que aceitar aquele acordo era sua única opção digna, mas, ao mesmo tempo, sentia o gosto amargo da derrota. Enquanto atravessava a praça central, iluminada pelas luzes dos postes e pelo brilho das vitrines, Leonardo refletia sobre sua vida. O que ele havia feito com suas escolhas? Como tinha chegado a esse ponto? O homem que antes exalava confiança e poder, agora era uma sombra de si mesmo, forçado a encarar a realidade que ele mesmo criara. Tudo o que ele sonhou, sucesso, riqueza, prestígio, desmoronou como um castelo de cartas, deixando-o com nada além de arrependimentos e um vazio profundo. Naquela manhã, Leonardo entrou em seu escritório na empresa de Sofia, com a mesma sensação de quem estava prestes a dar um passo decisivo para seu futuro. Ele sabia que precisava assinar o acordo de demissão e seguir em frente, por mais doloroso que isso fosse. A papelada estava toda pronta, e Sofia, como sempre, estava preparada para encerrar o capítulo final daquela história. Ao chegar à recepção, ele foi recebido pela assistente de Sofia, Elisa, que, com sua postura profissional impecável, o conduziu diretamente à sala de reuniões. Elisa não fazia ideia da relação conturbada entre Leonardo e Sofia, mas era impossível não perceber a tensão no ar. Quando a porta da sala se fechou, Leonardo se viu frente a frente com Sofia, mais uma vez. "Você está pronto?" perguntou Sofia, com uma voz calma, mas carregada de uma neutralidade que o deixou desconfortável. Leonardo assentiu lentamente, seu olhar fixo na mesa onde os documentos estavam organizados. Ele sabia que, ao assinar aqueles papéis, estaria encerrando qualquer possibilidade de retomar o que um dia havia sido seu. Mas, ao mesmo tempo, também estava consciente de que não tinha outra escolha. Sofia observou enquanto Leonardo folheava os documentos. Havia um certo ar de resignação nele, como se finalmente ele estivesse começando a aceitar a realidade. Para ela, aquele momento não era de triunfo, mas de conclusão. Não havia mais espaço para rancor ou vingança. Ela havia superado aquilo há muito tempo. Agora, tudo o que restava era dar a Leonardo uma saída digna e deixar que ele seguisse seu caminho.
Está tudo em ordem, murmurou Leonardo, tentando manter a voz firme enquanto pegava a caneta e assinava o contrato de demissão. Sofia apenas observou em silêncio, seus olhos permanecendo firmes sobre ele. Ela não precisava dizer mais nada. Aquilo já estava decidido desde o início. Quando Leonardo finalmente levantou a cabeça, seus olhos se encontraram por um breve instante. E naquele momento, ele percebeu que não havia mais nada que pudesse ser dito ou feito. Você tomou a decisão certa, disse Sofia com uma leveza surpreendente. Eu sei, respondeu Leonardo, colocando a caneta sobre a mesa. Só lamento ter percebido isso tarde demais. O silêncio que seguiu foi cortante, mas não havia mais tristeza. Apenas uma aceitação mútua de que os caminhos deles estavam destinados a seguir direções diferentes. Sofia se levantou e caminhou até a porta, parando por um momento antes de abrir. Boa sorte, Leonardo. Espero que você encontre o que está buscando, disse ela, antes de deixar a sala. Leonardo permaneceu sentado, sentindo o peso das últimas palavras dela ecoarem em sua mente. Espero que você encontre o que está buscando. Mas o que ele estava buscando? Por tanto tempo ele acreditou que o sucesso e o poder eram tudo, mas agora, sentado naquela sala vazia, ele percebia o vazio de tudo isso. O que ele havia perdido era muito mais valioso do que qualquer posição ou fortuna. Naquela noite, Leonardo foi até o restaurante onde havia planejado sua grande surpresa para Sofia. O cenário, que antes fora montado com tanto cuidado, agora parecia vazio e sem propósito. As velas que ele havia preparado, o jantar que nunca foi compartilhado, tudo isso parecia uma lembrança distante de uma esperança que jamais se concretizaria. Ele sentou-se em uma das cadeiras, o silêncio do ambiente envolvendo-o como um manto. Observou as luzes piscando ao longe, refletindo nas águas tranquilas da fonte ao redor. O vazio dentro de si parecia se espelhar na tranquilidade daquela noite. Ele havia perdido tudo, mas acima de tudo, havia perdido a si mesmo. Como eu cheguei a esse ponto? Ele murmurou mais para si do que para qualquer outro. Por um breve momento, ele pensou em como poderia ter sido diferente, se tivesse feito escolhas melhores, se tivesse valorizado o que realmente importava. Mas o si não importava mais. O passado estava gravado em pedra, e o presente era tudo o que lhe restava. Depois de algum tempo, Leonardo finalmente se levantou e deixou o restaurante, sabendo que aquele seria seu último ato de lamento. Ele estava partindo para uma nova vida com o acordo financeiro que Sofia lhe oferecera. O dinheiro lhe daria uma nova chance, mas o que ele realmente buscava não podia ser comprado ou recuperado. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Leonardo refletia sobre seu futuro. Talvez ele nunca mais tivesse a vida que sonhou, mas agora ele sabia que o verdadeiro erro foi deixar de lado o que era mais importante. Ele sabia que, de alguma forma, precisaria recomeçar do zero. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Leonardo sabia que jamais recuperaria o que perdeu. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele estava começando a aceitar isso. E embora o caminho à frente fosse incerto, ele sabia que desta vez precisaria fazer escolhas diferentes. Escolhas que não fossem motivadas pela ganância ou pelo orgulho, mas por algo mais profundo e real. Os dias após a assinatura do acordo com Sofia passaram em um borrão para Leonardo. Ele mal conseguia se lembrar do que fez, com quem falou ou onde esteve. A sensação de estar à deriva dominava cada pensamento. Sentia-se como um fantasma na cidade que um dia fora seu palco, vagando sem rumo, sem propósito. O dinheiro que Sofia lhe ofereceu estava depositado em sua conta, mas, para Leonardo, não passava de um símbolo vazio do que ele havia perdido de verdade. Em uma manhã ensolarada, Leonardo se encontrava sentado em um banco no parque, observando as crianças brincando à distância. O riso delas parecia ecoar, contrastando com o silêncio que dominava sua mente. O peso de suas escolhas estava sempre presente. Mas havia algo mais que começou a surgir nos últimos dias. Uma compreensão dolorosa, mas necessária. Ele sabia que não poderia continuar vivendo preso ao que perdeu, ou ao que nunca foi capaz de valorizar.
Enquanto olhava para as crianças correndo, uma memória antiga veio à tona, algo que ele havia enterrado junto com sua arrogância. Ele se lembrou de uma época logo após o casamento com Sofia, em que sonhava em formar uma família. Eles planejavam o futuro juntos, imaginando uma casa cheia de risadas e alegrias. Mas com o tempo, seus sonhos começaram a mudar, moldados por sua ambição desmedida e pelo desejo de poder e status. Ele se afastou dos planos que um dia o faziam feliz e, em vez disso, começou a perseguir um ideal vazio de sucesso. Como eu fui tão cego, murmurou Leonardo para si mesmo, enquanto via uma jovem família passando, as mãos dadas, rindo juntos. Ele se perguntava o que poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Não era apenas sobre o sucesso financeiro ou as posses, mas sobre a vida que ele poderia ter construído ao lado de Sofia. Uma vida verdadeira, cheia de significado. Agora tudo isso era apenas uma sombra, algo que ele jamais conseguiria recuperar. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, Leonardo ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ele se virou rapidamente e viu Carlos, um velho amigo de negócios, aproximando-se com um sorriso amigável. Carlos sempre fora uma figura constante em sua vida, mesmo quando Leonardo estava no auge de sua arrogância. No entanto, desde que seus negócios fracassaram, ele havia se distanciado, tentando evitar qualquer lembrança do passado. "Leonardo, que surpresa te encontrar por aqui", disse Carlos, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Leonardo forçou um sorriso, apertando a mão de Carlos, mas não conseguia esconder a melancolia que sentia. "Pois é, Carlos, surpresa mesmo", respondeu Leonardo, tentando soar casual, mas sem conseguir disfarçar o peso que carregava. Carlos se sentou ao lado de Leonardo no banco, olhando para ele com curiosidade. "Ouvi dizer que você está fora dos negócios agora, mas também ouvi que você conseguiu uma boa saída, certo?", perguntou Carlos, tentando puxar conversa, mas ao mesmo tempo abordando o tema com cuidado. Leonardo assentiu lentamente, olhando para o chão. "Sim, consegui. Sofia me deu uma saída generosa", respondeu quase com vergonha de admitir. Carlos arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Sofia? Sua ex-esposa?", ele perguntou, surpreso ao ouvir o nome dela novamente. "Ela mesma. Acontece que ela é mais esperta e poderosa do que eu jamais imaginei", respondeu Leonardo, com um toque de amargura na voz. Carlos riu, mas logo se deu conta da seriedade da situação. "Eu me lembro dela. Sempre achei que ela era uma boa pessoa. Nunca entendi por que você a deixou", comentou Carlos, com um tom que misturava curiosidade e crítica. Leonardo suspirou, sentindo o peso da pergunta. Ele sabia que Carlos não estava tentando julgá-lo, mas aquilo tocou em uma ferida que ainda estava longe de cicatrizar. "Eu fui cego, Carlos. Cego pela ambição, pelo desejo de ser mais do que eu já era. Não conseguia ver o que estava bem na minha frente. E agora, tudo o que resta é lidar com as consequências", respondeu Leonardo, com uma voz mais calma do que ele esperava. Carlos ficou em silêncio por um momento, parecendo refletir sobre as palavras de Leonardo. Depois, colocou a mão no ombro dele e disse: "Todos cometemos erros, meu amigo. O importante é o que fazemos depois deles. Você ainda tem tempo para mudar as coisas, mesmo que não possa recuperar o que perdeu." Leonardo olhou para Carlos, suas palavras ressoando profundamente em sua mente. Era verdade, ele havia perdido Sofia, e nada que fizesse traria de volta o que tinham. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia passar o resto da vida se lamentando. Precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, de se redescobrir e de talvez aprender com seus erros. "Não posso voltar atrás, Carlos, mas talvez eu possa encontrar um novo caminho, algo que faça sentido, algo que me dê um propósito de novo", disse Leonardo, quase como um desabafo. Carlos sorriu e assentiu, satisfeito com a resposta do amigo. "Isso é tudo o que você precisa fazer. Se você conseguir encontrar o que realmente importa, quem sabe onde isso vai te levar", disse Carlos, levantando-se para se despedir. "Estou torcendo por você, Leonardo. Se precisar de alguma coisa, me procure",
Leonardo acenou enquanto Carlos se afastava, deixando-o mais uma vez sozinho com seus pensamentos. As palavras de Carlos reverberavam em sua mente. Encontrar algo que realmente importasse. Era isso que faltava. Ele passara tanto tempo correndo atrás de um ideal vazio que havia se esquecido do que realmente importava. O que seria isso? Qual seria o próximo passo? Naquela noite, Leonardo voltou para seu apartamento simples, o lugar que agora chamava de lar. Sentado na poltrona desgastada da sala, ele começou a refletir sobre o que faria a seguir. Sofia havia lhe dado uma oportunidade de recomeçar. O dinheiro estava lá, disponível, mas ele sabia que isso não resolveria os problemas mais profundos que carregava. O que eu faço agora? Perguntou-se em voz alta, a pergunta ecoando pela sala vazia. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo não tinha uma resposta imediata. E, estranhamente, isso lhe trouxe uma sensação de alívio. Ele não precisava ter todas as respostas de imediato. Talvez, dessa vez, ele pudesse seguir o fluxo e descobrir, passo a passo, o que realmente queria da vida. Leonardo sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora, com todas as ilusões despedaçadas, ele tinha uma oportunidade de se reconstruir de uma forma verdadeira. Era uma chance que ele jamais teria imaginado, mas ao mesmo tempo era a única saída que lhe restava. E desta vez, ele estava determinado a não repetir os erros do passado. Ao fechar os olhos naquela noite, Leonardo, pela primeira vez, sentiu que havia uma centelha de esperança. Uma esperança silenciosa, mas real. Os meses seguintes foram de reconstrução para Leonardo. Ele finalmente aceitou o fato de que seu passado com Sofia havia ficado para trás e que agora precisava focar em algo mais profundo. Algo que não pudesse ser destruído pelo dinheiro, pelo poder ou pelo orgulho. O acordo financeiro que recebeu de Sofia lhe deu uma segurança temporária, mas ele sabia que o verdadeiro recomeço não viria do dinheiro, e sim de algo muito mais difícil, a reinvenção de si mesmo. Com o tempo, Leonardo começou a se distanciar dos antigos círculos que frequentava. Percebeu que muitas das pessoas com quem havia se relacionado no passado não tinham laços verdadeiros com ele. Eram apenas conexões baseadas em status e interesses superficiais. Foi nesse processo que ele começou a buscar algo mais simples, mais genuíno. Ele se mudou para uma cidade menor, distante do ambiente que um dia o fez acreditar que o sucesso era a única coisa que importava. Na nova cidade, Leonardo investiu o que restava de seu dinheiro em algo que jamais teria considerado antes. Uma pequena loja de artigos de jardinagem e decoração. O trabalho manual, o contato com a terra e as plantas trouxeram-lhe uma paz inesperada. A loja era modesta, mas aos poucos começou a prosperar, e Leonardo encontrou satisfação em tarefas que, no passado, ele teria considerado insignificantes. Uma tarde, enquanto organizava a vitrine da loja, Leonardo percebeu uma mulher entrando, acompanhada por um garotinho que brincava com uma bola de borracha. Eles se aproximaram da seção de plantas e Leonardo, sorrindo, foi até eles para oferecer ajuda. O garotinho olhava com curiosidade para os cactos, encantado pela forma peculiar das plantas. A mãe, com um sorriso tímido, olhou para Leonardo, parecendo surpresa com sua abordagem amigável. "Você sabe qual dessas plantas é mais fácil de cuidar?" perguntou a mulher, rindo suavemente enquanto observava seu filho apontar para um enorme cacto espinhento. Leonardo sorriu, lembrando-se de como ele mesmo não sabia nada sobre plantas antes de abrir a loja. Aquele momento simples, a troca com uma cliente que ele sequer conhecia, lhe trouxe uma sensação de tranquilidade. Ele se aproximou e indicou uma planta menor e mais fácil de cuidar. "Essa aqui é perfeita para começar. Não precisa de muita água, mas precisa de luz. Vai ser uma ótima primeira planta para ele", disse Leonardo apontando para o menino. O garotinho sorriu e olhou para a mãe, que concordou com um aceno de cabeça. Eles compraram a planta, e antes de sair a mulher se despediu com um sorriso caloroso. "Obrigada. Foi muito gentil de sua parte. Acho que ele vai cuidar bem dessa plantinha", disse ela, e Leonardo respondeu com um aceno.
Ao observar mãe e filho saírem da loja, Leonardo sentiu um calor que há muito tempo não experimentava. Momentos simples como aquele se tornaram o alicerce de sua nova vida. Ele havia finalmente encontrado um propósito que não era impulsionado por ambição, mas por uma conexão genuína com as pessoas ao seu redor. Os dias na loja eram cheios de pequenos encontros como aquele. Leonardo, que antes só se importava com grandes negócios e transações milionárias, agora descobria prazer em ensinar os clientes a cuidar de suas plantas, em ajudá-los a decorar suas casas com itens simples, mas cheios de significado. Aos poucos, ele se tornou uma figura conhecida na pequena comunidade local. Todos sabiam seu nome, e sua loja se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscavam algo além de objetos, um lugar onde encontravam um pouco de paz e leveza. Mas o verdadeiro teste de sua transformação veio em um dia comum, quando Leonardo, voltando para casa após um dia de trabalho, recebeu uma ligação inesperada de Rafael, o marido de Sofia. O som da voz de Rafael o fez congelar por um momento, o passado voltando com força. Ele se perguntou o que poderia ser, talvez algum problema com o acordo, talvez um assunto não resolvido. Leonardo, espero que você esteja bem. Eu queria apenas te informar que Sofia está ciente de como você tem lidado com sua vida após o nosso último encontro, disse Rafael com um tom tranquilo, mas firme. Leonardo sentiu um misto de surpresa e desconforto ao ouvir o nome de Sofia novamente. Ele não conseguia entender o porquê da ligação. Ela ficou sabendo da sua mudança, de como você tem reconstruído sua vida, e queria que você soubesse que ela se sente em paz. Não havia mágoa no que aconteceu, e ela torce para que você continue nesse caminho, continuou Rafael, suas palavras carregadas de uma estranha mistura de encerramento e reconciliação. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber exatamente o que responder. Finalmente, respirou fundo e disse: "Agradeço por me dizer isso, Rafael. Diga a ela que também estou em paz com tudo e desejo o melhor para vocês." A ligação terminou, e naquele momento, Leonardo sentiu como se um ciclo finalmente tivesse se fechado. Ele sabia que jamais recuperaria o que perdeu, mas, pela primeira vez em anos, ele também sabia que isso estava certo. Seu passado com Sofia era uma parte importante de sua história, mas não era o fim. Agora ele havia encontrado algo novo, algo que, de certa forma, era muito mais valioso do que o sucesso material que ele um dia tanto perseguiu. Nos dias que se seguiram, Leonardo continuou a trabalhar em sua loja, a se conectar com sua nova comunidade e a reconstruir sua vida, um dia de cada vez. O caminho à frente ainda era incerto, mas ele estava pronto para enfrentá-lo, com a certeza de que, desta vez, suas escolhas seriam guiadas não pelo ego ou pela ambição, mas por um desejo genuíno de encontrar paz e propósito. E assim, a história de Leonardo, um homem que perdeu tudo o que julgava importante, mas que encontrou algo muito maior, finalmente chegou ao fim. Um recomeço amargo, sim, mas também uma oportunidade de viver de uma forma que ele jamais imaginou possível.